Boa noite, irmãos e irmãs. Trago aqui uma pequena meditação bíblica. Seria normal se as condições fossem outras de termos a reunião de oração hoje às 20h30. Então arranjamos este meio alternativo para que possamos ter um pequeno momento em torno da palavra e depois poder orar juntos, aqueles que têm família, aqueles que podem ter outros com quem orar neste momento, possam orar também juntos. Então eu quero fazer uma breve meditação bíblica que decorre das minhas leituras pessoais. Eu terminei Jeremias e agora entrei em Lamentações. E achei que face a tudo o que estamos a viver, o texto casa muito bem com este nosso contexto. Então gostava de vos convidar a abrir Lamentações no capítulo 1. Lamentações 1. E no primeiro ponto eu quero destacar a descrição da realidade. Okay? Vamos ver uma realidade, vamos ver aquele que é o contexto de um povo que se encontra absolutamente aterrorizado e desolado. Okay? Lamentações é escrito pelo profeta Jeremias e o profeta Jeremias depara-se com uma realidade muito pior do que a nossa. Muito pior do que a nossa. E eu já vou mostrar o porquê. Embora vamos encontrar algumas semelhanças com aquilo que estamos a viver, no entanto não se compara àquilo que o povo de Israel viveu naquela altura. O exílio, a destruição da cidade, proporcionada pelos inimigos invasores da Babilónia. Então, Lamentações, capítulo 1, versículos 1 a 3, para já. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite. As lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram no meio do seu desespero. Então Israel foi perseguido, foi levado a trabalhos forçados, a cidade de Jerusalém foi destruída, muito pouca coisa ficou e encontramos um cenário de desolação. Por causa do pecado contínuo de Israel, por causa da desobediência contínua, mesmo face às chamadas de atenção que foram sendo feitas pelos profetas, mesmo após reis que se levantaram, reis que buscaram a Deus e que levaram o povo a buscar a Deus, esses momentos de avivamento duraram pouco tempo. O povo logo voltava para a sua vida de adoração a si mesmos, de procurar deuses que satisfazessem as suas próprias necessidades. No fundo, eles mesmos eram os seus deuses, porque eles buscavam deuses que os pudessem servir e não queriam servir ao único Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui um cenário de desolação. Nós encontramos a cidade a ser descrita como sendo deserta e antes tão cheia de gente. E isto é um pouco aquilo que nós temos visto nas nossas cidades, muito mais naqueles países que já estão em estado de emergência, mas ainda vemos isso em pequena escala nas nossas ruas. Cidade de Faro, já bastante desertificada, a maior parte das lojas fechadas. E esta era uma realidade ainda muito mais intensa em Jerusalém. Agora o versículo 15 do capítulo 2. Versículo 15 do capítulo 2, 2:15, Lamentações 2:15. Diz assim: Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Aqueles que se cruzam com Jerusalém. E dizem, é esta a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. O que nós temos é uma nação que outrora foi gloriosa, nomeadamente nos tempos de Salomão, mas agora está completamente humilhada. E nós vemos isso também. Grandes nações, grandes sociedades economicamente prósperas, em instantes desabam e colapsam. Às vezes são processos morosos, outras vezes são processos extremamente rápidos. E nós vemos
na nossa atualidade, os países da Europa, a grande Europa, completamente atemorizada, economicamente, pela sua saúde, socialmente, vemos as pessoas com medo, vemos as pessoas a se depararem com ansiedade, vemos as pessoas a terem comportamentos inabituais, como irem ao supermercado e serem totalmente egoístas e gananciosos, sem pensar nas necessidades que outros também poderão ter. E isto em menos de nada. A grande Europa, a grande economia europeia vê-se neste momento completamente minada. E os outros países também. Outrora belos, prósperos, gloriosos, à vista de todos, neste momento as pessoas maneiam a cabeça. Tal como nós vemos aqui. O cenário ainda era de profetas e sacerdotes que deviam proclamar a palavra do Senhor e que não o faziam. Os profetas, aqueles que deviam falar da parte do Senhor, aqueles que deviam ser um exemplo, uma inspiração e deviam trazer instrução para o povo, não andavam a fazer. Lamentações 2,14. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Mensagens falsas. Um contexto onde homens que deviam de ensinar a palavra não andam a ensinar. E por isso as pessoas vivem na ilusão de que está tudo bem com elas. Precisamos na nossa sociedade de homens e mulheres que falem sobre a realidade de Deus, que Deus existe, que Deus é perfeitamente bom, perfeitamente amoroso, perfeitamente santo, que Deus é fiel, que Deus é paciente, que Deus é compassivo e que nós não somos fiéis, não somos compassivos como devíamos de ser, não somos amorosos, não somos bondosos, não somos sacrificiais, somos egoístas, somos desleais, somos falsos, alimentamos mentira, destruímos relações de confiança. Então nós devemos proclamar isto, a beleza de Deus e a nossa feiura. Estamos tão distantes daquilo que é a essência de Deus, amar. Então devemos falar sobre isto. E agora nós temos relatado aqui quem viu, quem vivenciou isto, o profeta Jeremias. E vejam só o que é que Jeremias diz ao olhar para o contexto à sua volta. Jeremias 2, 11 e 12. Desculpem, Lamentações 2, 11 e 12. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. O meu coração se derrama porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebés desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães, onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos. E suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Cenário horrível. E querem ver o quão horrível ainda era mais? Versículo 20. Olha, Senhor, e considera, a quem trataste dessa maneira? Deverão as mulheres comer os seus próprios filhos que elas criaram com tanto amor? Vemos casos de canibalismo. O desespero da sobrevivência levou mães a comer os seus próprios filhos. Nós não sabemos o que isso é. A situação não se encontra neste estado. Mas nós vemos o que é que acontece a uma humanidade que está entregue a si própria e que coloca a sua expectativa em coisas que não oferecem segurança nenhuma. Basta vir uma doença e tudo aquilo que é o chão firme de muita gente desaba completamente. E aí vai-se a esperança, e entra o medo, entra a ansiedade, entra a angústia, entra a depressão. Uma sociedade que vive longe de Deus é uma sociedade que vive longe de um chão firme onde possa pisar e caminhar e construir e edificar a sua vida, a sua felicidade, a sua esperança, a sua alegria. Então este é o cenário de desolação que Jeremias vê. E esta é a descrição da realidade, em parte, daquilo que nós vivemos. Vemos uma sociedade próspera, para a qual toda a gente olhava e via a sua glória económica, social, e de repente, de um momento para o outro, vemos a desolação. Desolação essa que é trazida por uma doença, e vemos quão rapidamente todas as esperanças, todas as esperanças, expectativas
das pessoas, ao desaparecerem debaixo dos pés, levam a um colapso de desesperança. Agora vamos ver a resposta à realidade. Vemos a realidade, vamos ver qual deve ser a resposta à realidade. E Jeremias fala aí, capítulo 2, versículo 18 e 19 do nosso livro de Lamentações. E vejam qual deve ser a nossa resposta. 2, 18 e 19. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas, dia e noite chorem. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. 19. Levanta-te, grita no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrama o teu coração como água na presença do Senhor. Levanta para Ele as mãos em favor da vida dos teus filhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. O que é que nós vemos? Uma chamada à oração, uma chamada ao clamor. Chorar, lamentar pela situação atual e clamar ao Senhor. Clamar pelos nossos filhos. Clamar pela situação de fome, do impacto que isto vai ter economicamente sobre muita gente, especialmente sobre os mais desfavorecidos, são os que sempre sofrem mais. Então vamos clamar ao Senhor. Este é tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de orar. É tempo de chorar diante de Deus. Pedir o seu favor. Clamar por misericórdia. Clamar para que a doença possa ser travada. Clamar para que uma cura surja. Clamar para que as pessoas possam obedecer às autoridades de forma a que esta calamidade possa ser travada. Vamos clamar para que nossas vidas possam voltar ao normal. Vamos clamar para que pessoas, por causa disto, não morram à fome. Para que pessoas não entrem numa situação de desespero total. Então vamos clamar pela intervenção divina. Que este seja um tempo de avivamento sobre nós. Que seja um tempo de buscar o Senhor. Então busquemos, cada um das nossas famílias, busque individualmente, oremos juntos, façamos culto doméstico. Eu coloquei ontem um vídeo no meu canal do YouTube, podem ir ver como fazer um culto doméstico. Serve para casais casados, namorados, serve para famílias, serve para todos até. Okay? Então vão lá ver o vídeo com dicas bastante práticas. Orem juntos, orem individualmente. Então vamos clamar ao Senhor, deve ser esta a resposta. Quando mais nada podemos fazer, percebemos o quão limitados nós somos. E a oração sempre é aquilo que nos faz lembrar dentro dos nossos olhos o quão frágeis e necessitados somos. Senão não pediríamos a alguém para intervir na nossa história. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Quanto menos tempo nós oramos na nossa vida, se nós não temos uma vida de oração na nossa vida, isso quer dizer, nós estamos por outras palavras a dizer que nós somos capazes de viver sozinhos e que não precisamos de Deus. Então vamos buscar a Deus, mostrar que dependemos exclusivamente dele. E para terminar, o terceiro ponto, capítulo 3, versículos 19 a 26. Esta, se calhar, é a parte mais famosa de Lamentações. Okay? A esperança e a convicção. Então, primeiro, a realidade. Em segundo lugar, a nossa resposta à realidade. E em terceiro, a nossa convicção e esperança. Lamentações 3, 19 a 26. Diz assim: Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A nossa alma pode estar a desfalecer dentro de nós, mas nessa altura devemos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que nos dá esperança? É o Senhor. O amor do Senhor. Quem nós sabemos, se somos filhos de Deus, sabemos, temos plena certeza de que somos amados incondicionalmente por Deus. Ele nos deu a sua maior prova de amor, Jesus Cristo. E este texto diz aquele famoso versículo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós merecíamos ser consumidos porque não amamos a Deus como deveríamos e não amamos o próximo como deveríamos. Mas Deus tem misericórdia connosco. Agora, Deus não tem misericórdia connosco por nossa causa,
por causa de alguma coisa que tenhamos feito, por causa da quantidade das nossas lágrimas ou da qualidade da nossa oração. Deus é misericordioso connosco apenas por causa de uma coisa, de uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus sofreu o maior desespero, Jesus sofreu a maior agonia, Jesus sofreu na sua alma a maior desolação, a maior destruição que alguma vez a humanidade jamais vai viver. Okay? Jamais. As piores pestes, as piores guerras, as piores pandemias não se comparam à agonia de Cristo na cruz, a separação do Pai. E esse é um dos mistérios da teologia. A agonia de Jesus, então, foi absolutamente, incomparavelmente maior do que aquilo que nós podemos encontrar na história da humanidade. E Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter esta esperança. Então o Senhor é bom para com quem? Para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que depositam a sua confiança, que esperam, que aguardam nele, no Senhor Jesus Cristo, no perdão, na compaixão, no amor que vem dele. E depois diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então eu quero encorajar que a nossa espera possa ser tranquila, que a nossa espera possa ser de paz no meio do caos, tranquilidade no meio da guerra. Não porque somos ingênuos, não porque somos insensíveis à realidade, mas porque sabemos que o nosso Deus controla absolutamente todas as circunstâncias, que não há um átomo sequer que está fora do lugar. O Senhor controla tudo. E dentro desse poder dele, ele promete que faz com que todas as coisas, todos os eventos, todas as situações promovam o bem daqueles que o amam. O bem das nossas almas. O crescer no amor a ele, o crescer no amor ao próximo. O crescer na perspectiva de que ele é tudo aquilo que podemos ter. E como este texto também de Lamentações mencionou, que ele é a nossa porção. Percebemos que mais nada nesta vida pode ser nossa porção. Percebemos que mais nada nesta vida pode ser aquilo ao qual nos agarramos. Porque tudo isso, em menos de nada, acabamos de ver, se esvai. Então porquê depositar a nossa esperança em coisas que se vão? Dinheiro, carreira profissional, lazer, entretenimento. Vamos fazer do Senhor a nossa porção. A nossa verdadeira alegria, a nossa esperança reside aí. Okay? Então vamos orar a partir disto. A realidade que está à nossa volta, que é de desolação, a nossa resposta à realidade que deve ser oração, e a nossa certeza, esperança, de convicção de que o amor do Senhor é nosso, e por isso vamos colocar a nossa esperança, vamos dizer, o Senhor é a minha porção, o Senhor ninguém me tira. Podem-me tirar as minhas economias, podem-me tirar os relacionamentos próximos, podem-me tirar a saúde e até a própria vida, mas o amor do Senhor ninguém me tira. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça cada um de vocês, que o Senhor seja com cada um, e vamos orar, vamos orar. Vamos orar ao Senhor para que Ele intervenha e pare com toda esta calamidade e para que Ele nos visite e visite aqueles que sofrem, renova os profissionais de saúde, dê sabedoria aos governantes e traga a salvação a todos os perdidos. Deus te abençoe. Boa noite.